para mim, o que fez muito sentido, ou melhor, fez mais sentido ainda, né, dentro das 5 leis, nesse tempo que eu estou estudando ela, foi quando a gente começou realmente a fazer essas perguntas. Pô, mas de onde que ele tirou isso, né? Tudo bem, não foi do acaso, né, como muitos acabam achando, mas tem o porquê cada um dos tecidos se comportarem de determinada maneira, né? Seja aumentando a sua função, seja proliferando as células, seja diminuindo, seja uma musculatura atrofiando, seja um fígado aumentando a sua função, aumentando a sua atividade. E quando a gente para observar outros animais ou até outras plantas, né? É um conhecimento que ele nos faz compreender o funcionamento de qualquer organismo vivo, né? Mas a gente vê que todo esse ecossistema que a gente está inserido, ele também responde conforme as situações estão acontecendo, né? Sejam estressantes, sejam catastróficas, sejam desafiadoras, e é por conta disso que ele se desenvolve. Como o André bem colocou, a gente está se desenvolvendo, o mundo vem se desenvolvendo, né, há 4,7 bilhões aí de anos, e nos desenvolveremos muito ainda, né? Então é muita, eu diria até prepotência a gente querer entender essa lógica da vida, né, olhando aí só até o surgimento da nossa espécie, né? Então, se a gente parar só para olhar como é que o organismo do ser humano funciona, a gente está olhando numa janela muito limitada, né? A gente está olhando aí para, sei lá, 300, 350 milhões de anos. Então, a gente tem que voltar mais lá para trás. E, para mim, fez muito sentido quando a gente começou a compreender e estudar realmente como se deu a filogênese, né? Como as espécies foram se evoluindo, foram se desenvolvendo. E a gente vai ver que, da mesma forma, né? Em situações de escassez, de necessidade, esses organismos vivos, eles foram se proliferando, eles foram interagindo, eles foram se cooperando, foi ocorrendo simbioses, e as estruturas foram se desenvolvendo, né? Desde o meio aquático até depois do meio terrestre. Então, para migrar do meio aquático para o meio terrestre, né, imagina que o pulmão precisou ser desenvolvido, né? Ele não surgiu num passe de mágica, né, ou num modelo criacionista, né? Passa-se o pulmão e ele foi se desenvolvendo, né? Quando e por quê? Né? Por conta da necessidade desses seres vivos irem para o meio terrestre e passar daquela respiração que até então era aquática para a respiração aérea, né? Então, diante dessa necessidade, células foram se proliferando, aumentando, se desenvolvendo até formar a estrutura que a gente conhece hoje do pulmão, e a gente sabe que em cada espécie tem uma forma diferente, tem funções, apesar de parecidas, mas funcionamentos diferentes, né? E aí, estou dando só o exemplo do pulmão, mas cada um dos tecidos e dos órgãos, eles tiveram um motivo, um sentido para se desenvolver. E aí fica lógico o entendimento do porquê, em situações de estresse e de falta de ar ou medo de morrer, as respostas pulmonares acontecem. As células pulmonares vão se desenvolver, elas vão aumentar de tamanho e recebem os rótulos variados, né? Porque o rótulo, o diagnóstico, né, a etiqueta, seja de um carcinoma ou uma bronquite, é só uma forma de tentar denominar aquela alteração que dentro desse olhar, desse modelo mais convencional, é algo que não é fisiológico, é algo patológico, mas não, né? Pela lógica das 5 leis, a gente entende um sentido por trás. É o corpo tentando se adaptar àquela situação e sobreviver, né? Sobrevivência e reprodução, que é uma forma de sobreviver à espécie, né? É uma forma Então, existem situações de ameaça
de estresse em grupos, onde uma das estratégias daquele grupo é se reproduzir. Então, membros do grupo, seja, né, vamos usar o animal como exemplo aí, a fêmea ela entra no cio. Né? Quem tem cachorra, né, cadela aí já presenciou, uma vez que nasceram os filhotinhos, eles são levados para adoção, né, ou são vendidos. A cadela, que o ciclo do cio é de 6 em 6 meses, ela já entra no cio no mês seguinte, né? Porque é uma forma de repor o grupo, né? E voltar a aumentar o grupo. E aí dá oportunidade dessa espécie sobreviver. Né? E a gente consegue, fazendo esse paralelo, né, para a nossa espécie, a gente acaba vendo muita coerência e muito sentido nessas disfunções, né? Em casos aí de infertilidade, de pessoas que têm mais dificuldade para engravidar, seja mulher ou seja homem, como você vai ver, é o ambiente e a forma com que a pessoa se relaciona com ele e com o grupo, diante das suas percepções, das suas crenças, que pode haver uma relação do porquê dessa alteração. Ou outras que têm uma facilidade tremenda, né? O oposto também é verdadeiro. Então, há um sentido biológico por trás desses comportamentos, né? Tanto comportamento animal, humano/animal, né? Somos animais, mas também do porquê isso não acontece. Então, um sentido biológico também.